Isabelle, Bruno, Carmen, Boa noite, Gabriele, professora. Eduardo, Fabiane, Gabriela, Juliana. Peraí, vou continuar. Juliana, Kétima, Kelly, Leandro, Luana, Luiz Antônio, Marcone, Marilene, Perla, Raquel, Renan, Sara, outra Sara, Tainá, Alisson, Vinícius, Yasmin, quem eu não falei, me perdoa. Beatriz, agora. Vamos lá. Gente, eu esperei um pouquinho, dá uns 5 minutinhos para eu entrar, porque eu não gosto de fazer isso, não é costume meu, mas por uma questão moral, eu precisava trazer aqui. Tem um microfone aberto, deixa eu ver. É do Alex. Alex, fecha aí para mim, por favor. Eu precisava trazer para vocês a questão do TCC, tá? Hoje eu encontrei com a Luana lá no NPJ e a gente conversou um pouco, mas eu preciso trazer para vocês os informes sobre essa questão, até mesmo porque eu prometi a vocês que eu ia levar essa questão à direção da instituição, né? Então, a realidade é que vocês não têm na grade de vocês TCC. Mas vocês não podem ficar órfãos uma vez que vocês vão apresentar. Enfim, então, mediante essa realidade, mediante essa questão, nós discutimos sobre isso e solucionamos da seguinte forma. Por isso que eu tentei esperar um pouquinho mais para ver se as pessoas entravam na sala para que vocês pudessem, em primeira mão, ter essas informações, mesmo sendo na aula de Direito Internacional Público, para que a gente possa aí estar dirimindo, uma vez que, muito embora, se tudo continuar nesse mesmo patamar, nós retornaremos até o final de março, de forma presencial. Mas, se não voltarmos, eu preciso ter um canal de comunicação com vocês que não seja somente a plataforma do Classroom, uma vez que vocês não têm nenhum horário disponível para o TCC na grade de vocês, ok? Então, se nós voltarmos presencial, isso vai ficar mais fácil. Mas eu tenho que dar a resposta para vocês. Então, ficou convencionado o seguinte: eu vou continuar coordenando o TCC, já passei o link para a Luana, como é uma representante excepcional, já deve ter passado o link para várias pessoas, para que vocês possam se inscrever. Esse link é com relação à turma de TCC na parte metodológica. Então, vamos lá, doutores, para que não haja dúvida nem sombra de dúvida, prestem muita atenção. Vocês vão ser orientados de forma no modelo estudo dirigido. Eu vou colocar lá o manual na plataforma, manual esse, que é um manual geral da ABNT, das normas, né, brasileiras, que estão pertinentes ao trabalho de monografia. Lembrando que não tem só esse tipo de norma, nós temos, por exemplo, a APA, né, que é normas ligadas ao formato artigo. Vocês, o formato é de monografia, por enquanto. A gente está vendo se a gente muda esse formato, uma vez que agora nós temos a Vênia Ciência, que é a nossa nova revista da Unirge, que está funcionando a partir deste semestre. Enfim, mas isso é outra questão, senão a gente vai se alongar muito. Então, essa plataforma, essa turma que foi criada, é para que vocês se inscrevam e lá vocês vão ter todos os informativos e o manual metodológico do aluno. O que vem nesse manual? Como é que eu faço citação? Como é que eu cito 2 autores ou mais? Como é que eu utilizo as expressões quando eu tenho que repetir uma obra? Qual é a citação que eu faço? Eu faço citação nota de rodapé ou eu faço citação autor-data? Já estou dizendo que é a citação nota de rodapé. Então, tudo isso vocês vão ter os informativos lá. Eu vou orientar vocês metodologicamente e vou orientar os meus alunos de conteúdo. E não vou orientar virtualmente. Eu vou orientar lá na faculdade, porque eu estou,
vários dias presencialmente lá na faculdade, no núcleo. Então, eu gosto de orientar o aluno com papel e caneta, e aí eu gosto de estar ali no olho a olho, a gente vai se falando. Então, mais uma vez aqui, para que não tenha dúvida, a plataforma, a turma que foi criada no Classroom é para os informes sobre as questões pertinentes ao certame, à monografia, tá? Então, lá vai ter manual, lá vai ter edital, lá vai ter informativo. E vocês vão ser orientados por quem? Eu sou uma das orientadoras de conteúdo. Por exemplo, eu sou orientadora da Luana, estou dando um exemplo. Orientadora de conteúdo. Vocês vão procurar os orientadores de conteúdo de vocês. Mas você é mesmo minha orientadora. Eu sei. Não, eu estou dando exemplo, não tenho só você, entendeu? Por isso que eu estou falando. Então, gente, depois eu vou deixar vocês levantarem as mãozinhas para vocês tirarem as dúvidas. A Isabelle já está levantando o diacho da mão. Olha só. Então, continuando. Eu sou orientadora de conteúdo. Exemplo, o Alex tem outro orientador que não seja eu. Vamos supor que, vamos supor que o orientador... Isso, é a Blois. Vamos supor que eu seja da Luana, né, e sou mesmo, a Blois é do Alex, uma outra pessoa seja o Ronald, a outra pessoa seja o Rodrigo, enfim. Vocês vão procurar orientadores de vocês, de preferência os orientadores que já foram do projeto, e vão agora trabalhar com afinco, com vontade, e assim, para ontem. Por quê? Porque vocês vão, a partir de agora, ter a orientação dos seus orientadores de conteúdo e, na turma Classroom, vão estar as orientações metodológicas. Vocês vão estar conciliando aí a questão do orientador de conteúdo, porque o orientador de conteúdo, ele entende da parte, né, metodológica, ele sabe quais são as normas, e vocês vão fazendo o trabalho. Quando chegar o calendário, porque nós temos o calendário da N2 de 6 a 10, para uma previsão, isso vai para edital, a previsão, hein, gente? É comecinho de junho a apresentação da monografia de vocês. E, volto a falar, a tendência é que tenhamos aulas retorno presencial. Se essa tendência se consolidar, vocês vão apresentar oralmente, vão defender o trabalho de vocês. A defesa do trabalho de vocês é junto a uma banca composta pelo orientador de vocês, pelo curso, pelo coordenador do curso, por mim e por um professor de fora convidado, tá bom? Então, para que vocês tenham a ideia de apresentação, vai ser no comecinho de junho, a defesa oral. Ou seja, final de maio eu tenho que estar com a minha monografia pronta. Por quê? Porque final de maio, eu, uma semana antes, entrego lá na biblioteca, marco, levo um pendrive e o bibliotecário vai colocar a minha monografia, aliás, é depois, não, desculpa, minto. Uma semana depois que vocês defenderem, vocês vão levar o pendrive de vocês para o bibliotecário colocar no banco de monografias lá na biblioteca da faculdade. Na semana da defesa, tudo isso vai sair em edital, tá? Na semana da defesa, vocês só vão imprimir uma via, que é a via que vocês entregam no ato da banca, tá? Essa mesma via, após a apresentação da banca, vocês têm assinado pelo orientador de vocês ou por um orientador ad hoc, e aí vocês vão ter a monografia de vocês assinada, bonitinha, mas até lá eu vou explicar direitinho como é que vocês vão fazer, ok? Então, vamos lá, repetindo. Turma do Classroom, precisa se inscrever, precisa colocar lá o seu nomezinho, se inscrever como você se inscreve em qualquer disciplina, para que você tenha acesso aos informativos,
aos editais, para não ficar toda hora perguntando a Luana, que a Luana também tem o que fazer, que a Luana também tem a monografia dela. Então, vocês vão ter acesso aos informativos metodológicos. Com relação a mim, professora Flammer, que oriento os meus alunos de conteúdo, acesso a mim lá na faculdade, porque tem que estar ali comigo olho a olho. Os demais professores, aí fica a critério de vocês o professor. Exemplo, se o Alex e a Cláudia vai orientar ele por e-mail, por WhatsApp, por fumaça, aí é problema dele com a professora dele, ok? Então, essas são as primeiras informações que vocês terão. Outra informação, já vou dar a palavra para a Jéssica, para o Alex, está com a mãozinha aqui levantada. Outra informação. Como vocês não têm horário nenhum, mesmo eu não tendo obrigatoriedade também nenhuma, já que vocês não têm horário nenhum para o TCC, eu só orientando na parte metodológica, deixando lá o material de estudo dirigido para vocês, mas eu conversei com o Rodrigo hoje e o Rodrigo também se dispôs a me ajudar nesse sentido. Já que o Rodrigo dá aula para vocês e eu também dou aula para vocês na sexta-feira, nós vamos, Luana, marca aí, nós já vamos fazer um primeiro aulão. Vão ser 3 aulões até chegar a data do certame. Vão ser 3 aulões. O primeiro aulão vai ser presencial, não importa que a gente tenha voltado ou não. Presencial, dia 25/3, dia 25 de março. O primeiro aulão na sexta-feira, dia 25 é uma sexta-feira. Nesse aulão, eu não vou dar aula de ambiental e nem o Rodrigo vai dar aula de ética. Nós estaremos lá na faculdade, eu vou falar tudo sobre a questão metodológica, tirar dúvida, vai com a dúvida debaixo do braço, eu vou tirar a dúvida de vocês da parte metodológica. Quem está formatando o próprio trabalho, leva aí escrito, professor, eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo. Nós vamos dar um aulão e vocês também terão aí a condição de já se prepararem através de simulados de como apresentar a parte oral, da defesa oral. Então, repetindo, serão 3 aulões, tá? Um aulão agora em março, um provavelmente no começo de maio ou no final de abril, e o outro já no finalzinho, antes um pouco da apresentação, tá bom? Não necessariamente na sexta-feira. Pode acontecer desse aulão, exemplo, ser num dia que seja a minha aula de DIPRE como é hoje. E aí vai ser só no meu tempo. Mas o primeiro aulão, eu vou utilizar o tempo do Rodrigo. Então, vai ser no dia 25 de março, lá na faculdade. O primeiro aulão que vocês terão de metodologia. Por quê? Porque eu também não posso retirar a nossa carga horária de ambiental, seja lá do que for, ou a do Rodrigo, para ficar dando aula de metodologia. Mas eu até conversei hoje com a Luana para que vocês não fiquem totalmente alheios à questão mais prática da metodologia. Eu vou fazer isso. Então, eu vou prejudicar um pouquinho, ou seja, eu vou estar aí, de repente, dando material para vocês de direito ambiental, na parte escrita, para que a gente possa conciliar. Foi a forma que eu achei melhor solução para que vocês não ficassem sem nenhum tipo de aula oral aí presencial para a parte metodológica. Vamos agora às perguntas. Jéssica, fala aí que depois eu vou passar a palavra para o Alex. Oi, professora, boa noite. O que acontece? A senhora acabou de falar que provavelmente o trabalho deverá ser entregue começo de junho, né? É bem provável. Mas lembrando que estamos esses anos estudando de forma remota e alguns alunos estão sem orientador e outros, né, já estão com seu orientador. Então, assim, alguns alunos já estão prejudicados, fato. E até agora nenhuma resposta da gente que está sem orientador, professora. Ponto, você falou. Agora vamos lá, vou responder. A questão de vocês estarem dando aula remota, isso não obsta porque vocês fizeram um projeto. Isso não obsta a apresentação e a entrega de monografia, ok? Uma hora vai se normalizar como está se normalizando. Para isso, ontem, o decreto da máscara
e São Paulo mesmo já está retornando às aulas presenciais. Ponto. Não vamos ficar a vida inteira aqui com a parte online. Ponto. O segundo ponto, Jéssica, que é o seu questionamento, e que a Luana já passou para mim, porque ela estava preocupada, já passou para mim uma listagem de alunos que não têm orientador ou que está muito dificultoso a questão da orientação. Essa lista de alunos, pelo que eu contei aqui, já tem mais ou menos um quantitativo de quase 15 alunos. Então, esses alunos, o que eu vou fazer? Quero deixar bem claro, não tenho obrigação de fazer isso. Nem o Rodrigo, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, até mesmo porque, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. A orientação dos seus professores são orientações que eles estão fazendo de forma gratuita, tá? Então, vamos lá. Mas a culpa não é nossa, professora. Eu não estou dizendo que a culpa é de vocês, gente. Eu estou dando uma explicação para vocês. Eu não estou dizendo, em nenhum momento eu falei que a culpa é de vocês. Eu estou dando uma explicação para vocês entenderem. Então, vamos lá. Esses alunos que estão sem orientadores, eu vou dividir. A metade desses alunos, se não tiver um professor orientador, se não tiver um professor que seja específico do tema de vocês, eu vou orientar e o Rodrigo vai orientar. Então, exemplo, se nós temos 15 alunos, sei lá, vai 8 para mim, vai 5 para o Rodrigo, a gente vai dividir esses alunos e nós vamos orientar. Só que, como eu falei aqui, eu não vou orientar de forma remota, eu vou orientar lá na faculdade. Todos vocês precisam fazer NPJ, por exemplo. E, uma vez a gente retornando, vai ficar mais fácil ainda essa questão de vocês estarem com o orientador de vocês. Porque vocês vão estar vendo o orientador de vocês na faculdade, vai pegar ele pelas canelas e vai estar orientando aí. Então, vai ficar mais fácil ainda, porque de forma remota é mais difícil a orientação. O professor não veio o e-mail, o professor não respondeu o WhatsApp, enfim. De forma presencial, não tem como vocês não verem o professor na faculdade, ainda mais vocês que têm o horário fechado. Então, esse é o ponto. Mais uma vez falando, a Luana me passou os alunos que estão sem orientadores. Amanhã eu vou passar esses alunos para o grupo de professores nosso e vou pedir quais são os professores que podem orientar esses alunos que estão sem orientação. Uma vez que eu tenha esses professores para orientar, eu vou passar para a Luana. Olha, Luana, de 15 alunos, consegui 10 alunos que vão ser orientados. Outros 5, vai ficar 2 comigo, 3 com o Rodrigo, enfim. A gente vai dividir. Vocês, professora, então... Oi? Mas naquela listagem não estava o tema que o aluno vai fazer o TCC. Isso é indiferente? Não, precisa depois colocar. Depois você atualiza para mim, não tem problema não, tá? Tudo bem, obrigada. Independente disso, vocês vão ter a certeza que não vão ficar sem orientação. Porque não pode ficar sem orientador. No dia lá da defesa, vocês têm que ter um orientador. Então, o aluno não pode ter sem orientação para assinar a monografia de vocês. Tem que ter um orientador para assinar, tá bom? Não pode chegar lá, toma, minha monografia, sem ter um orientador de conteúdo que tenha assinado. Vamos lá. Professora? Agora vamos fazer aqui por coisa. Vamos agora a Belle. Isabelle. Professora, e no caso de dificuldade de entrar em contato com o orientador? No sentido de você entra em contato, se o orientador não responde, não quero saber de nada, também vai se incluir nesses casos aí? Bom, gente, vocês vão ter que tentar. Aí se falar assim, professora, eu não consegui falar com ele nem no sinal de fumaça, aí tudo bem. Porque senão vai ficar difícil também para mim e para o Rodrigo. Deixa eu falar com o Alex, que o Alex levantou a mão primeiro, está aqui no número 1. Fala, Alex. Então, professora, a senhora até me desculpe, eu nunca fui discordar em relação às questões da faculdade. Eu acho que tudo foi tudo dentro do previsto, do esperado. Só que essa questão do TCC, essa questão aí de entrar no Classroom,
e fazer como se fosse ex officio, porque não está na grade da faculdade. Eu, particularmente, já estava até conformado em fazer esse TCC aí no semestre que vem, no período que vem, porque dessa forma, feito corrido e sem estar na grade, eu acho que terão muitos alunos... corrido, Alex. A primeira aula, eu lembro que você falou assim, o meu TCC já está quase pronto. Não, o meu está pronto, mas o semestre passado a senhora até me pediu para ajudar vários alunos a preencher o TCC. Tem vários alunos que não sabem nem o que escrever, professora. A questão toda é essa. Mas se o aluno está no 9º período e não sabe escrever, eu não posso fazer nada, né? Aí é uma dificuldade que ele tem lá de trás que vai ter que ser superada. Eu entendo que o seu TCC já estava quase pronto, então... Estava, professora. Eu mudei até de plano, que eu ia mandar para virar artigo, mudei de plano. Mas eu estou falando em relação à turma. A questão toda é que daqui a pouco, no final do semestre, aí terão vários alunos reclamando que não conseguiram se adequar a essa correria de entregar o TCC dessa forma. Mas só em relação a isso. Não, mas não eu tem não tenho nota aqui, professora. Aqui, ó. Não, Alex, mas olha só. Então, ok, não tem questão de forma. E não tem ex officio. A metodologia é muito fácil. Metodologia é formatação. Eu não quero nem saber da Flame na metodologia. Vou pagar alguém. Então, saiba como é que é a metodologia da faculdade. Eu exijo que seja citação, nota de rodapé. Ponto. A pessoa que você vai... Exemplo que eu estou dando, tá, gente? A pessoa que vai pagar você vai pagar a formatação, vai fazer a metodologia de acordo com a BNT, que é o manual que vai estar lá. A questão não incide propriamente na metodologia, porque a metodologia é a formatação do texto. Fonte 12, ou time Newswoman, espaçamento 1,5, não tem, Word. É você clicar lá e formatar. Não tem nenhum tipo de, a não ser que a pessoa, eu não tenho nenhuma intimidade com o computador, não sei mexer no computador, ok. Aí pode ter essa opção de pedir uma pessoa para formatar, porque várias pessoas fazem isso, até por uma questão de tempo, até por uma questão mesmo de logística, tá? Isso é opção de cada um. A questão metodológica não vai influenciar em nada. O que eu estou preocupada, e eu conversei hoje com a Luana, é a questão dos alunos que estão ainda procurando orientador. Mas esses alunos que estão ainda procurando orientador, independentemente disso, tem projeto. Tem projeto, tem tema. Então, vamos desenvolver o tema. Não fica aí esperando o seu orientador, como, por exemplo, a Isabela acabou de falar. Eu não consigo falar com ele. Mas não é que eu consigo falar com ele que eu vou ficar parado esperando a minha orientação cair do céu ou o meu TCC ser feito. Eu vou fazendo. E aí, volto a dizer, eu amanhã, com a lista que a Luana me trouxe, só vou pedir a Luana para colocar os temas, tá, Luana? Para eu poder falar com os professores. Vou jogar no grupo dos professores e vou dizer quem pode me ajudar a orientar esses alunos. Professora, já tem mais de 20 já agora, tá? O pessoal está escrevendo igual louco, tem mais de 20 já. Galera. Deixa eu só falar uma coisa. Não é porque eu não consegui falar durante o semestre passado com um orientador, que significa dizer que vai perpetuar esse semestre, tá? Porque senão, aí vocês vão me deixar louca. Porque eu não tenho condições. Só dos meus orientadores de conteúdo, eu tenho mais de 20. Se eu pegar daqui a pouco a metade, o Rodrigo a metade, eu vou ficar com 30, 40 alunos de orientação. Então, façam um esforço também para vocês entrarem em contato com o orientador de vocês. Amanhã eu vou até conversar com o Rodrigo sobre isso, para que vocês possam ter acesso a esses orientadores que vocês estão tendo dificuldades de ter. Agora, não coloquem ainda a falta de vocês não terem orientador com a feitura do TCC. A feitura do TCC já vai fazendo o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, vai escrevendo. Depois é só formatar. Então, isso já é do ser humano. Vamos arranjar as desculpas para a gente fazer e não para a gente não fazer. Ok? Fechou, professora. Outra coisa, eu estou fazendo de tudo, um esforço danado, para ajudar também, muito embora a Jéssica tenha falado que não é culpa de vocês, mas também, eu como profissional da casa, estou tentando
tentando ajudar vocês mais do que eu posso e pode ter certeza do que eu estou falando. Então, assim, eu vou fazer, por exemplo, esse aulão do dia 25, pegando o dia da minha matéria de ambiental. O Rodrigo vai me ceder a aula dele para eu poder estar com vocês. Então, não vai ficar ninguém sem orientação metodológica e nem ex officio, porque vai estar ali comigo. É só pegar a dúvida, professora, como que faz essa citação aqui? Pronto, eu vou estar disponível para vocês nesse dia 25, ok? Inclusive, depois, eu vou ter um tempinho para falar individualmente com cada um. Então, não vai ficar ninguém órfão. Vamos lá. O Alex falou, vamos para o Renan. Professora, muito boa noite. Consegue Boa me ouvir? Tô. Professora, porque eu ouvi um boato, mas eu não sei se é verdade. No caso da professora Ana Cristina, ela continua na instituição? Nossa, mas é uma coisa boato mesmo. Eu não sei Boato ruim, né? Não, eu não sei de onde que tiram isso. A Ana Cristina está na instituição, gente, firme e forte. Ela que é uma das pessoas que orienta e que ajuda em tudo. Então, eu não sei de onde que surgiu isso. Vamos lá. Ótimo, professora, era só isso. Tá? Obrigado, hein? Nada. Marcone, fala. Tá me ouvindo, professora? Tô, perfeitamente. Já me resolvi aqui com a Luana. Tá bom. Melane, fala. Oi, Melane, não tô te ouvindo. Vamos lá. Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Que eu vou passar para o Fabiano. Sim, professora. O que acontece? Até agradeço que a senhora falou que os professores estão disponibilizando que é a senhora e o Plaza não tem obrigação, certo? Só que houve uma turma que se formou sem a defesa do TCC, justamente pela deficiência na matéria. E já que a faculdade não está cumprindo a obrigação de incluir essa matéria para a turma, nós temos a obrigação de defender uma coisa que nós não tivemos orientação. Vamos lá, Jéssica. Eu acho que as informações devam estar sendo truncadas. A turma que não defendeu oralmente não foi porque não tinha matéria, ao contrário, tá? Foi justamente na época pandêmica, onde a curva pandêmica estava em alta. Por isso que não foi possível o certame oral. Eu falei no começo da aula com vocês que se tudo tender para voltar presencialmente, a mesma coisa vai acontecer com a defesa da monografia. Isso que eu falei. Se de hoje para amanhã tem um lockdown, por exemplo, fecha tudo, vocês não vão defender oralmente, porque aí é uma questão de protocolo e de saúde pública. Eles fizeram porque eles foram e mais, hein? Talvez as informações estejam tão truncadas, com ruído no meio do caminho, que mesmo na pandemia, eles tiveram horários marcados por mim e foram à faculdade para levar cada um, e eu fiz a entrevista individual de cada aluno com máscara e tudo, de 5 em 5 grupos, para poder entregar a monografia e entrevista oral para mim, na época do auge da pandemia. Então, deve estar havendo alguma informação errada, tá bom? Então, como eu falei, se nós voltarmos presencialmente, logicamente, haverá também a defesa presencial. Se não voltarmos, se tivermos qualquer problema, se a pandemia, de repente, tiver aí outro tipo de realidade, vocês não vão fazer a apresentação oral por uma questão de protocolo, tá bom? Vamos lá. Fabiano. Boa noite, professora. Só para complementar aí o que o Alex falou, eu sei que a senhora está fazendo de tudo aí para dar uma assistência para nós alunos. Como a senhora falou que seria provavelmente no início de junho,
Eu estou pensando aqui, eu também não sei o calendário, não vou falar um negócio para a senhora que eu não sei. Teria como colocar essa apresentação depois das avaliações? É o que eu vou tentar, tá, Fabiano? Eu realmente vou tentar. Eu falei no começo de junho para que vocês já tenham a ideia, mas eu vou tentar ser depois das avaliações, para não ser antes, para que vocês não fiquem aí com esse lapso de tempo, uma semana antes da apresentação, depois da avaliação, vocês não fiquem assoberbados. Eu vou tentar, porque tem uma questão administrativa acadêmica, tá? Mas eu já anotei aqui que eu vou levar isso para a direção para a gente fazer uma semana depois das avaliações, tá? Tá bom, professora, obrigado. Nada. Marilene. Oi, professora, boa noite. Não estou te ouvindo direito, não, Marilene. Oi, professora, boa noite. Oi. A internet está ruim. É porque a maioria dos alunos, pelo menos que eu sei, é de área de penal. E a gente teve muita dificuldade para poder achar um orientador na área, né? Já que os professores da parte penal e processo penal falaram que já estão cheios e não tem como pegar mais alunos, né? Então a gente teve a opção de recorrer de tentar pegar outro tema. Eu acredito que teve gente que tentou mudar o tema, mas também houve pessoas que tentou mudar o tema e tentou entrar em contato com professores, mandou e-mail e professores não responderam. Então, por isso que tem uma quantidade tão grande de alunos sem orientador. Entendi. Mas é justamente por isso que a gente vai, que a Luana está se dedicando tanto para essa listagem dessas pessoas, tá? E podem ter certeza que até essa semana, final da sexta-feira, eu vou ter a resposta para vocês, através da Luana, ou através lá da plataforma, sobre esses alunos que estão ainda sem orientador. Mas isso, gente, ratificando mais uma vez aqui, não obsta de vocês entrarem em contato de novo, tentar falar com o orientador de vocês de novo e continuarem a escrever, ok? Vocês têm que escrever. Não pode ficar esperando, eu não estou escrevendo ainda porque eu ainda não encontrei meu orientador. Não façam isso, tá? Mary. Oi, tem mais dúvida não. Tá, Beatriz. Professora, boa noite. A minha dúvida é a seguinte: já que o TCC não consta na grade, como será feito esse lançamento da nota? Ele não consta na grade de horário, mas ele, inclusive o TCC, gente, não esqueçam que o TCC, ele é a coroação do curso de vocês. Sem o TCC, não cola grau, tá? Então, ele não está na grade de horários, mas ele consta lá. Então, vai ter lá a aprovação ou a reprovação, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém quer falar, gente? Eu queria falar, professora. Fala. Qual é o critério da avaliação do TCC? O trabalho vale uma quantidade de ponto e a apresentação outra? Ou é só a apresentação que vale mais? Sim, Mary. Mariana, eu no dia desse aulão, eu vou falar sobre isso, mas eu já vou adiantar. É sempre metade. 50% da avaliação do trabalho escrito, 50% da avaliação do trabalho oral. Por que isso? Porque, às vezes, o aluno pode ir muito bem na avaliação oral, na defesa oral. A escrita não está nem muito boa, mas aí os professores levam muito em consideração a defesa dele oral. Ou, ao contrário, o trabalho dele está muito bom na escrita, mas ele não defendeu tão bem. Então, tem essa avaliação 50%, tá? Tá, entendi. Obrigada. Nada. Gente, mais alguém tem dúvida?
Professora, Oi. para aprovação, aí seria, então, no mínimo 50% da nota 7. total. 7. Tá. Tá bom. Tá? Obrigada. O aluno que tira 7 está aprovado automaticamente. Tá bom, obrigada. Olha só, como vocês vão fazer as questões mais de formalidade, como é que vai levar, se é impresso, se é também com pendrive, isso aí a gente vai falando ao longo do tempo. O mais importante, gente, por favor, escrevam. Tinha um professor meu que falava assim, olha, Jéssica, eu não sei se você ainda está aqui, que eu não estou vendo mais você aqui, mas... Estou sim, professora, eu estou aqui. Tá, que eu não estou te vendo aqui na lista. Olha só, isso aí, ouça o que eu vou te falar, porque é um que eu vivenciei, tá? Gente, todos nós, e eu quero falar isso de coração, todos nós passamos por infinitas, inúmeras e diversas dificuldades e circunstâncias diferentes na vida. Cada um com a sua peculiaridade. Às vezes, alguém aqui nessa sala virtual está passando por um problema muito complicado que dificulta até a escrita dele. Mas a gente tem que pensar que há coisas na nossa vida, e eu não estou falando agora como professora, não. Falando como ser humano, como amiga. Há coisas na nossa vida que a gente precisa encarar e a gente precisa fechar um ciclo. Vocês estão prestes a se formar. Semestre que vem, vocês estão saindo da instituição e estão indo para as carreiras, para os caminhos diversos que cada um vai trilhar. Então, os desafios, eles estão aí para serem superados. Não existe desafio sem superação. Quando eu fui fazer a minha dissertação do mestrado, eu estava passando por um problema muito grave pessoalmente. E para vocês terem uma noção, vocês estão falando aí de orientador, eu não estou falando de pós-graduação, eu estou falando de uma dissertação de mestrado, onde já no final de uma dissertação de mestrado você tem a pré-banca. Se você não passa nessa banca, você não vai para a banca próxima. E com a minha dissertação já praticamente pronta, a minha banca seria em junho. Em janeiro, nas férias, o meu orientador liga para mim e diz para mim, final de janeiro, Flamer, não posso mais te orientar. Aconteceu um problema assim comigo na instituição, eu não vou mais orientar nenhum aluno. Procure outro professor. E só tinha ele na casa, dentro do meu tema. Em 3 meses, eu tive que mudar a minha dissertação de mestrado. Em 3 meses. Eu fiquei durante 1 semana. Na época, era o Bruno, o professor e o diretor da faculdade. Ele me deu 1 semana. Eu fiquei literalmente internada 1 semana em casa para fazer a minha dissertação, que a minha dissertação ainda tinha um problema. Ela tinha quase a metade dela em questões de doutrinas em espanhol. As doutrinas chegavam para mim e eu tinha que traduzir e tinha que escrever, traduzir e escrever. E o meu orientador falou assim para mim, o meu orientador que me abraçou, falou assim para mim, Flânia, eu confio em você. Mesmo você passando por esse problema seríssimo, pessoal, eu confio em você. Eu estou colocando a minha confiança e a minha responsabilidade. Se você não conseguir, significa dizer que eu também não vou conseguir, eu estou colocando, vou usar uma expressão chula aqui, o meu na reta. Porque eu estou prometendo, e na época quem era o coordenador da minha banca era um desembargador. Eu estou prometendo ao desembargador que você vai apresentar outra dissertação, e eu estou sendo seu orientador. Então, gente, os desafios estão aí, e eu passei com 9,4. Quando eu acabei de defender, os meus 3 professores da banca vieram me parabenizar.
Um deles é o meu professor, é o meu antigo professor que fez o prefácio do meu livro, que é um dos maiores internacionalistas, que é o professor Antônio Celso. Então, não há dificuldade que a gente não possa superar. Eu estou falando como amiga. Então, assim, não percam tempo. Escrevam, porque o tempo vai passar muito rápido. Mas vocês tenham certeza que vocês farão trabalhos que vão resultar lá na frente, que vão reverberar na vida acadêmica de vocês. Então, eu confio em vocês, sei que vocês podem se superar e não utilizar vários critérios de desculpa para não fazer. Utilizem critérios para fazer, porque dificuldades todos nós passamos, cada um de uma forma diferente. Há pessoas aqui que eu nem sei, de repente está passando por uma dificuldade muito grande, pessoal, profissional, e a gente não sabe. Então, tentem fazer disso um desafio para ser superado, tá bom? E eu vou deixar aqui o meu comprometimento com vocês, com essa lista que a Luana fez, que eu só peço para a Luana colocar novamente para mim, depois me mandar amanhã, os alunos com os temas, para que eu possa pedir a esses professores, de acordo com as suas especialidades, para abraçarem esses alunos também, junto comigo e com o Rodrigo. Ok? Ok, professora. Beleza, professora. Mas tomara, assim, que o chato é que tem alguns professores que já se comprometeram no período passado e deixaram os colegas aí a ver navios. Isso que é o chato. Assim, tomara que toda a equipe de docentes ela esteja comprometida para que, de fato, haja esse empenho para auxiliar os alunos, né? Eu não acho isso justo, eu não acho justo. Tanto que eu falei com a senhora, falei, professora, tem muita gente, a senhora nem tinha conhecimento do que estava acontecendo, né? Por isso que eu falei para a senhora, eu acho que tem que ter, um trabalho em equipe, né? Então, acho que tem que ter comprometimento da equipe como um todo, né? Assim, uma ou duas andorinhas só não fazem verão. Já que tem a cobrança, mas que haja um serviço de qualidade para que seja dado um respaldo, um suporte, um respaldo, sabe? Sim. Não deixar os alunos ao léu, assim, abandonados no vento. Tem toda a razão. Vocês não vão ficar a ver navios, mesmo que não tenha, se amanhã você me mandar a listagem com os alunos que você me mandou, mas com os temas, e eu chegar até sexta-feira, pedir para os professores, e ninguém disser, ou poucos disserem, não, eu vou orientar, eu vou tomar isso para mim e o Rodrigo também, tá? Vocês não vão ficar sem orientação. Muito embora a única coisa que eu realmente não posso fazer é dentro da área de tributário, porque eu sou realmente leiga. Tributário, trabalho vai ser com o Rodrigo, e aí ele sabe muito bem disso. E previdenciário, tá, gente? O restante, podem contar comigo até se for penal e processo penal. Vocês podem contar comigo, porque muito embora eu não dê aula de penal e processo, eu venho estudando penal e processo penal por outra razão, tá bom? Então, eu quero passar isso que eu me comprometi de correr atrás para vocês, e a resposta é essa. Não esqueçam, eu vou colocar lá na plataforma, Luana, faça esse favor para mim de ratificar essa data do dia 25/3. Não haverá aula online, será aula presencial na instituição às 19 horas, tá bom? Então, a gente vai ter esse primeiro encontro marcado no dia 25/3, ou seja, 25 de março. Tá bom, gente? Para eu finalizar aqui, porque infelizmente a gente gastou o nosso tempo de DIP, a matéria de hoje seria a internalização dos tratados. Nós falamos sobre isso na aula passada, né? As fases do tratado. E aí eu vou fazer o seguinte: como nós explicamos isso lá na aula passada, as fases do tratado de negociação, de assinatura, de ratificação pelo Congresso, eu vou fazer
um apanhado, vou fazer um resumão e vou postar lá na nossa turma no Classroom, tá bom? Para vocês não ficarem sem material, já que hoje a gente utilizou, infelizmente, a nossa aula de DIP para a gente poder dirimir essas questões que são importantes também de TCC. E já peço desculpas aqui para os alunos que, porventura, são de uma outra, estão só cumprindo matéria, já fizeram até TCC, eu acredito que possa haver alunos que já cumpriram TCC, então tiveram que, né, acabar sem a aula de hoje de DIP e de DIP em razão dessas questões. Mas foi a única forma que eu tinha para poder conversar com vocês antecipadamente, antes da nossa aula do dia 25. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, professora. Então... Professora. 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 Eu queria... Boa noite. Levanta a mão, gente, fica melhor. Carmen. Oi, professora, boa noite. É só para ver se a senhora consegue adiantar. Tem como a senhora colocar um projeto de TCC Sim, pronto, vou não colocar. sei, Sim. lá no Classroom, que aí a gente começa a escrever, mas com base em alguma coisa. Sim, eu vou colocar um modelo que já tinha sido disponibilizado por um aluno, tá, gente? Da faculdade. Fica melhor, até para não, mas eu já fiz isso em outros. Mas não sabe nem a ordem, nem como. Além de eu colocar o manual, eu vou botar um modelão. Só, gente, que, ótimo, pelo amor de já ajuda bastante. Não tá bom? podem repassar o modelo que eu vou, tá? Porque esse aluno, eu consultei ele antes de botar o modelo lá. Não podem repassar isso, tá, gente? Porque é a autoria, e isso pode ser até respondido criminalmente. É só para vocês terem o esqueleto de como é essa monografia, tá bom? Tá bom, professor. Tá ótimo, obrigada. Nada. Mais alguém? Carmen quer falar alguma coisa? Que estava com a mão levantada aqui. O Fabiano já... Não, já falei, para baixar. Obrigada. Tá bom, então. Gente, eu vou deixar agora o material da aula de hoje, tá? Vou escanear aqui, vou botar lá para vocês um resumo da aula de hoje, para vocês terem o material escrito. E até sexta-feira, eu vou estar dando uma resposta para vocês sobre esses alunos que estão sem orientação. E também, amanhã, eu estou colocando o manual com a parte metodológica. Como é que faz citação? Como é que não faz? Eu tenho dúvida na hora de fazer a referência. Como é que eu faço? Letra minúscula, letra maiúscula? Tá tudo explicadinho lá no manual, tá bom? Vou postar amanhã para vocês esse manual. Tá bom? Professora, eu tenho uma dúvida, mas não seria em relação ao TCC, seria em relação ao NPJ, porque o que acontece? Eu fui na faculdade ontem, né? Até o menino que estava lá, ele me instruiu. Eu trabalho de segunda a sexta, só que o meu trabalho, ele não é relacionado à área do direito, né? Trabalho em concessionária, em loja normal. E o meu horário de trabalho, ele não me possibilita na questão do NPJ. Eu já peguei também a declaração com a empresa para poder anexar, mas eu queria saber em relação à questão dessa nota, da questão do horário, como é que eu vou fazer, porque eu trabalho de 8 às 18, de segunda a sexta, e semestre passado eu fazia aos sábados. E esse semestre não sei se vai ter. Esse ano tem um plantão de 5h30 às 19h30. Se nós voltarmos, aí vocês vão ter que fazer, não sei, em algum horário de aula dentro do plantão. Até mesmo porque você entrando com requerimento, uma vez deferido, você vai ter esse horário aí de plantão. Então, você, de repente, faz 1 hora numa semana, 2 horas na outra, tem que conversar com o teu empregador, porque não tem como deixar de cumprir.
Se tiver essa possibilidade de ser 1 hora durante um dia da semana, até dá para mim, porque aí eu iria no horário de almoço, né? Porque eu tenho 1h12 de almoço, e eu trabalho no Você Campo pode Grande fazer, mesmo. de repente, 1 hora na hora do almoço e depois à noite, no plantão da noite, entendeu? 1 hora Aí o que faltaria, né? Isso, tá? Mas como você já entrou com requerimento, eu vou analisar o teu requerimento. Tem 15 dias, tá, gente? Para eu poder analisar esse requerimento, vou botar lá na plataforma. Gente, combinado? Por favor. Luiz, você não falou? Vou abrir aqui o microfone para você falar. Está ouvindo, professora? Tô. Boa noite. Eu queria saber, com relação às horas complementares, estão aceitando as 200 horas de cursos online? Ô, Luiz, as horas complementares, eu não sou coordenadora da hora complementar, mas as horas complementares, tem no manual do aluno, elas são divididas em percentuais. Até X de percentual aula online, até X curso, até Y visita. E aí a gente tem a Ravine lá na instituição que vai saber te informar bem melhor isso aí, tá? E tem uma época que vocês têm que entregar as horas complementares e eles avisam, tá bom? Tá bom, obrigado, valeu. Então, gente, fechamos assim. Daqui a pouquinho, quando acabar aqui a aula, eu vou colocar lá o nosso resumo sobre tratados de internacionalização. Uma outra coisa. Amanhã nós não teremos aula, tá? Amanhã é a formatura da turma de Direito que tá do 10º período do semestre passado, que vai se formar, vai colar grau amanhã. E na sexta-feira também a gente não vai ter aula em razão da formatura também deles. Eles vão se formar amanhã na instituição, é a colação, e na sexta-feira também. Tá bom, gente? Então, a gente não vai ter aula amanhã e não vai ter aula na sexta. Aproveitem esse tempo vago para escrever, ok? Agora é escrever. Como dizia o meu orientador, escreve receita de bolo, mas não deixa de escrever. Tá bom? Combinados? Professora. Oi. Então, sobre o NPJ, eu tenho uma dificuldade para ir fazer a inscrição, porque eu saí do trabalho, eu moro em Itaguaí e também trabalho em Itaguaí. Será que se eu chegar um pouquinho mais tarde do horário, porque eu saio 4h30, aí eu até pegar ônibus e tudo mais, eu não sei se eu consigo chegar até as 5 horas. Eu consigo fazer a inscrição do NPJ? Olha, eu acho que não, porque eles estão lá até as 17 horas. O problema é esse. Você vai ter que tentar ir mais cedo, ir para o NPJ, fazer inscrição e, de repente, ver com o teu empregador se você chega um pouquinho mais tarde. Porque as inscrições são até sexta-feira, tá, gente? Não esqueça. Tá? Tá bom, agora, professora. Qualquer coisa, se realmente não der, você tem que pedir uma pessoa, um terceiro, para fazer a inscrição para você. Eles já estão orientados, os monitores, mas tem que ir portando um documento seu, tá? Para comprovar, e você tem que dizer qual é o horário. Uma vez que escolheu o horário, não vai poder dizer, a pessoa escolheu errado, não sabia, enfim. Pode até um terceiro fazer essa inscrição, portando um documento seu. Mas, uma vez que a pessoa escolheu o horário, não tem como, tá? Entendi. Eu entrego a xerox da minha identidade e a pessoa consegue fazer a inscrição para mim. Mas ela, uma vez que ela escolheu o horário, você não pode mudar. Tá bom. Até mesmo porque vocês têm recibo, tá? Tá, ok. Obrigada. Meus queridos, uma boa noite. Aproveitem amanhã que a gente não vai ter aula para escrever. Aproveitem sexta-feira para escrever. Finais de semana agora. Acabou. Acabou churrasco, acabou vida social até a apresentação de vocês. É assim mesmo, tá? Mas, no final, tudo vai dar certo. Luana, manda para mim, então, amanhã, uma lista com os temas, tá bom? Tá, professora, só vou pedir pro pessoal atualizar, me mandar os temas que alguns colegas mandaram, mas não botaram o tema, né? Que o tema agora foi agora que a senhora definiu essa questão, e alguns colocaram no grupo também, eu tinha pedido para mandar no privado, né? Aí estou aguardando o pessoal mandar, mas aí até meio-dia amanhã, o prazo de quem não mandou, para mandar até meio-dia. Depois de meio-dia eu não vou mais aceitar, não. Aí a pessoa tenta entrar em contato com a senhora pelo Classroom.
Tá bom, então. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Se cuidem, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Alex. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Fiquem professor. com Deus. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.